E a treta envolvendo o Flamengo e Palmeiras tem mais um capítulo, dessa vez um troco do Flamengo em relação ao Palmeiras. Contei para vocês de forma exclusiva na semana passada que o Palmeiras havia contratado o Felipe Tereza, atacante de 19 anos de idade, dispensado no Fla. Pois bem, o Flamengo contratou um jogador do Palmeiras, trata-se de Pedro Henrique, goleiro de 17 anos de idade. O atleta estava rescindindo seu contrato no Verdão quando se acertou com o Fla. Ele, inclusive, já estreou pelo Flamengo no início dessa semana, atleta que chega para o Sub-17 com uma informação importante. O Palmeiras abriu mão do atleta porque não via futuro no Pedro Henrique, mas ficou com 30% de olho numa venda futura. Se o atleta for vendido, o Palmeiras fica com pouco menos de 1/3 do negócio. Só para completar, o Pedro Henrique assinou contrato com o Fla por 2 temporadas. Ele havia sido contratado no fim do mês de setembro e estreou nessa quarta-feira em jogo contra o Resende pela Copa Rio Sub-17. A saideira sobre o Flamengo. Flamengo versus Sport será disputado no dia 13 de novembro, às 20h30, jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o rival do Flamengo na Libertadores. O Racing perdeu 2 jogadores em definitivo para os confrontos de semifinal que acontecem ainda nesse mês, semifinais da Libertadores. O zagueiro Franco Pardo passou por exames que constataram uma lesão grave, lesão muscular. Ele só volta numa eventual final da Libertadores. Titular absoluto e apontado como um dos principais zagueiros do futebol argentino na atualidade. Já Elias Torres, atacante, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só volta na próxima temporada. As 2 lesões na última segunda-feira no jogo do Campeonato Argentino do Racing contra o Independiente Rivadavia. Racing que é hoje o 12º colocado no Campeonato Argentino com 12 pontos. Depois de 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, mas não se deixe levar pela campanha. Hoje o Racing está completamente focado nas partidas de Libertadores da América, jogo de ida contra o Fla marcado para 22 de outubro. No Maracanã, o jogo da volta em Buenos Aires, no dia 20. Hora de falar sobre o Flamengo. De La Cruz perde espaço de forma vertiginosa no rubro-negro. Você duvida? Então bora contar que o uruguaio só foi titular em 36% das partidas do Fla nessa atual temporada. Ele disputou 26 dos 57 jogos rubro-negros em 2025. E desses 26 jogos, ele só foi titular em 21. Muito pouco para alguém comprado por 102 milhões de reais, com uma lembrança importante. O De La Cruz tem só 28 anos de idade. Algum tempo atrás, rolou uma baita polêmica que inclusive acabou determinando a demissão do diretor médico do Flamengo, tudo porque o então diretor afirmou que o De La Cruz nunca mais conseguiria jogar em alto nível por conta de um problema crônico no joelho. Seja esse ou outro motivo, a verdade é que o De La Cruz tem entregado muito pouco. Temporada atual de apenas 1.662 minutos. E aí vale a lembrança de que também algum tempo atrás o Flamengo chegou a descartar uma contratação que estava avançada com um jogador da Irlanda do Norte, sob a alegação de que esse cara se machucava muito e não conseguiria entregar os 4.000 minutos que o Flamengo busca para contratações. A julgar pelo que atuou o De La Cruz, apenas 1.662 minutos, dá para dizer que o meio atacante uruguaio está em dívida. Contrata até junho de 2028. Atleta que nos últimos 5 jogos nem sequer saiu do banco de reservas em 3 deles contra Vasco, Estudiantes e Cruzeiro. A saideira sobre o Fla contar que a Conmebol marcou para o dia 10, agora de outubro, a audiência com Bruno Henrique. O atacante é acusado de gestos obscenos para a torcida do Estudiantes e pode sofrer uma multa ou até uma suspensão. E o presidente BAP resolveu atacar Leila Pereira. Foi na reunião da noite dessa terça-feira no Conselho Deliberativo. Vazou um áudio em que o BAP deixa bem claro que a Leila Pereira está criando toda essa confusão com narrativas desencontradas e contrárias à do Flamengo em relação à Libra para evitar o barulho que seria causado pelo empréstimo que a empresa dela, a Crefisa, fez ao Vasco da Gama, 80 milhões de reais. Abre aspas para o BAP, eu não tenho dúvida de que existe uma agenda. Estamos falando do problema da Libra e a empresa dela emprestou dinheiro ao Vasco. Isso deveria ser questionado. Já contei para vocês sobre os 80 milhões de reais que foram cedidos. O Vasco vai ter 1 ano para começar a fazer o pagamento e se não o fizer, depois de 2 anos, terá uma perda de 10% das ações da SAF para a Crefisa. E esse é um dos pontos que mais incomodam o BAP. Ele entende que seria normal, numa operação de empréstimo, que a Crefisa, por exemplo, fizesse valer como garantia direitos de transmissão,
venda de atletas do Vasco, nada disso. O que a Crefisa pediu foi um percentual da SAF do clube, dando indícios, segundo o BAP, de que Leila Pereira e seu marido José Roberto Lamáquia podem estar de olho em assumir o Cruz Maltino, que seria no mínimo um conflito de interesses, a presidente do Palmeiras cogitando comprar um adversário da Série A do Campeonato Brasileiro. Só para arrematar, nessa mesma reunião do Conselho Deliberativo, o BAP assegurou que não sairá da Libra. Ele disse que a Libra vai ter de aguentar o Flamengo e o Flamengo vai ter de aguentar a Libra até dezembro de 2029. Ele também assegurou que vai brigar pelos direitos do Flamengo para que o rubro-negro recupere os cerca de 100 milhões de reais por temporada perdidos com a assinatura de um contrato, segundo ele, lesivo ao Flamengo, assinado pelo Rodolfo Landim. A saideira sobre o tema, ainda nesse discurso de ataque a Leila Pereira, o BAP lembrou que a única operação parecida com essa, de empréstimo, condicionando não pagamento a ações, ele falou que a única vez que viu algo parecido no futebol brasileiro foi com a família Menin no Atlético, e vocês sabem como é que essa história termina. Rafael e Rubens Menin hoje são os maiores acionistas do Clube Atlético Mineiro. A saideira sobre o Fla. O BAP acrescentou que o futuro das transmissões dos jogos do clube será na Flamengo TV. A ideia é que ao fim desse contrato atual, em 2029, em vez de vender seus direitos de transmissão para uma outra operadora, o BAP quer que os jogos do Flamengo passem na emissora do próprio clube. Hora de falar sobre o Flamengo. Bruno Spindel, recentemente demitido do Fla, resolveu abrir o jogo e em entrevista ao GE contou uma série de coisas, entre elas sobre nomes de centroavantes que ele havia indicado ao BAP assim que o presidente tomou posse. Abre aspas para o Bruno Spindel: assim que o BAP venceu, indiquei nomes para reforçar o ataque. Falamos de Gabriel Jesus, Yuri Alberto, Vitor Roque, Cúcio Hernandes e Luiz Soares. Desses, obviamente, nenhum foi contratado, você sabe, embora o Gabriel Jesus tenha sido alvo na metade do ano. O aspecto físico, ele se recupera de uma cirurgia, o impediu de ser contratado. Além desses nomes, o Flamengo ainda trabalhou em outras alternativas, pensando em Vlahovic, Tati Castellanos e Lucas Beltrán. Nenhum deles acabou sendo contratado. Foi a grande deficiência rubro-negra na busca por reforços na temporada, essa busca por centroavante. Bruno Spindel também contou que o Flamengo tem pelo menos 3 tentativas, ou fez pelo menos 3 tentativas para contratar Jorge Jesus, desde que o português deixou o clube em 2020. Em todas elas, o fato de estar empregado acabou sendo um impeditivo. Nessa entrevista, o Spindel chega a lembrar que, especialmente enquanto ele treinava o Benfica, o Flamengo insistia, pensava, cobrava, mas o JJ dizia que não poderia deixar o Benfica enquanto existisse expectativa de classificação para a Liga dos Campeões, briga por título. No final das contas, o JJ nunca voltou à Gávea. Informação exclusiva no Flamengo: reforço mais caro da história do clube, Samuel Lino tem abusado da noite. O atacante de 25 anos de idade, comprado do Atlético de Madrid por 22 milhões de euros ou 143 milhões de reais, tem sido visto com enorme frequência nas baladas do Rio de Janeiro. Ele já foi repreendido por dirigentes do Flamengo, e o pior vem agora: a principal torcida organizada do Fla já mandou avisar que não quer mais encontrá-lo nas baladas e noites do Rio de Janeiro, sob o risco de coisas piores acontecerem. Jogador que começou muito bem sua passagem pelo rubro-negro, com boas participações, dribles, mas ele foi perdendo eficiência. Para muita gente isso está relacionado ao fato de não sair da noite. Até aqui 16 jogos com 2 gols e 4 assistências. Para completar, gostaria de informar que ele não é o único que tem saído, embora seja aquele que é mais visto nas noites do Rio. O Plata, equatoriano, e o Carrascal, colombiano, também têm frequentado a noite carioca com mais frequência do que os dirigentes rubro-negros gostariam. Para encerrar de vez o noticiário do Flamengo, contar que João Alves, volante titular do Sub-20, rescindiu amigavelmente com o Flamengo. Ele tinha contrato só até dezembro e vai jogar no Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Aí você deve estar se perguntando, mas qual é a vantagem de rescindir amigavelmente se o contrato ia até dezembro?
é que o Flamengo ficou com 30% do valor de uma venda futura, imaginando que ele possa arrebentar por lá e garantir um dinheiro num futuro não tão distante. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Novo reforço surpreende. Flamengo busca joia no Palmeiras. Enquanto a Arrascaeta tenta reencontrar o bom futebol, o Flamengo mexe nos bastidores. O clube surpreendeu ao fechar a contratação do jovem goleiro Pedro Henrique Batista, destaque da base do Palmeiras. A ideia é reforçar o elenco sub-20 e preparar o garoto para o futuro profissional, numa estratégia de olho na renovação do elenco. O rubro-negro, que segue vivo na Libertadores e na briga pelo Brasileirão, aposta em jovens promissores para manter a hegemonia nos próximos anos. E a pergunta que fica é: será que o menino do Verdão pode ser o próximo grande nome a brilhar com o manto sagrado? O que vocês acham? Abraço, pessoal!